O empresário médio, tá, de pequena empresa, ele é 70% técnico, 20% administrador e só 10% empreendedor. O que vai gerar mais valor para sua empresa no futuro? É você ficar no operacional, fazendo ali, resolvendo o bucho, ou você ficar no estratégico? Tendo esse quadro de indicadores e esse controle através das metas, se distanciar, ou poder ficar fora da empresa se desejar, sem o negócio parar. Então você consegue ter, inclusive, maior qualidade de vida. Olá, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E esse é o novo episódio do podcast Empresa Exponencial. Um podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E aí, Will, tudo certo? Tô bem, e você, Nay? Tudo bem. Hoje a gente vai falar aqui de um tema fundamental para empresários de primeira viagem, que é o que o empreendedor precisa fazer quando está começando o seu negócio. Empresário de primeira viagem, aquele empresário que nunca teve uma empresa, né? Isso, tá começando agora, primeira vez. E a gente sabe que no início, Will, é muito comum, né? Ter muitas ideias, tem toda uma paixão envolvida ali, emoção, tá com a energia 100%. Exatamente. Muito envolvida ali com esse começo do negócio. E às vezes muitos empresários acabam por negligenciar algumas partes, algumas áreas que são muito importantes para o negócio. E depois só lá na frente que vai perceber quando o problema já tá muito avançado. Em geral, é muita vontade e pouca competência. E não me entendam mal, que vocês não possam ser competentes, empresários de primeira viagem não possam ser competentes. Mas, em geral, falta competência de trabalho, de fato, né? Porque empresário, ele é um profissional a princípio, né? E ele deve se especializar nessa área. E o profissional, ele ganha experiência, né? Com a prática, de fato. Exatamente. Então, o empresário de primeira viagem, ele é pouco competente porque ele não tem essa experiência. Por mais que ele já tenha estudado, por mais que ele tenha participado de algum processo, Sim. A prática, ele no campo de batalha vai ser diferente, né? Então, a teoria na prática é outra coisa, então é muita né? vontade, muito sonho, é muita expectativa, só que existem pontos de atenção que, em geral, como você comentou, são negligenciados, E né? tem coisa que só aprende fazendo, né? Só empreendendo pra saber. É só na batida de cabeça, às vezes são coisas que só vai reparar com o tempo de que precisava ter feito lá atrás. Sim. E eu acho que a relevância desse tema e a gente trazer esse podcast hoje, de repente, para diminuir essas batidas de cabeça, de você, de repente, acelerar o sucesso do seu negócio. Ao invés de você ir e voltar, de repente você já vai direto. E também tem muito aquilo assim, se alguém tivesse me falado, então nós estamos aqui, vamos contar para vocês. E vamos falar a verdade, Nay? Quem deveria falar, né? O primeiro contato do empresário, em geral, com um parceiro, é uma contabilidade. Para formalizar o negócio, começar a abrir. Então, primeiro contato. Só que a contabilidade não orienta da forma correta o empresário. Ela não faz essa consultoria, esse acompanhamento mais próximo com o empresário. Não é nem forma correta, porque assim, tem coisas que realmente, não, como você falou da competência, não compete para contabilidade realmente avançar tanto em alguns aspectos. Acho que... Algumas competem, né? Eu acho que a contabilidade poderia fazer muito mais do que faz, na verdade. Desculpe os amigos contadores, né? A gente já falou muito sobre isso também no episódio com a Fernanda Rocha, da No Conte. Sim. Mas a verdade, né, é que as contabilidades, no modo geral, tem as contabilidades que são mais próximas, dá esse apoio mais consultivo para o empresário que está começando, mas de um modo geral, não. No modo geral, ela vai fazer o contrato lá com o cliente, vai fazer os impostos, os processos mais burocráticos e menos consultivos. E talvez esse seja o primeiro parceiro do cliente, que poderia dar esse apoio, falar exatamente as coisas que a gente vai falar aqui, mas acaba passando batido, né? Então, o empresário de primeira viagem, ele fica um pouco perdido mesmo, tá? E falta esse direcionamento de fato. Então a gente vai comentar aqui sobre esses principais pontos de atenção aí no começo de carreira como empreendedor. Tem até uma pesquisa do Sebrae, Will, que a gente comenta bastante sobre ela, que é a pesquisa de causa-mortes das empresas. Eles fizeram um levantamento com pequenas e médias empresas no Brasil, identificaram os pontos principais que levam a empresa à falência, consultando próprios donos desses negócios, desses empreendimentos que quebraram. E nessa pesquisa foram 3 achados aí, vamos dizer. Eu vou deixar o link na descrição também para que vocês, se quiserem, né, acessar e entender um pouquinho melhor do que a gente está falando.
vai estar na descrição do vídeo, desse episódio. E as três principais causas para a morte das empresas é falta de planejamento prévio, a segunda seria a falta de gestão empresarial e a terceira é o próprio comportamento do empreendedor. Então, os próprios empresários comentaram ali que se eles tivessem dado um pouco mais de atenção para esses 3 fatores, talvez o negócio deles teria tido um outro rumo, teria tido um outro resultado, um outro desfecho para essa empresa. E a gente sabe que é muito comum os empresários abrirem empresa por necessidade e não por oportunidade. Você já comentou isso, né? O que significa na prática, assim, abrir uma empresa por uma necessidade? Tá, o que é o tal do empreendedorismo, né, por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade? A real, né, é que no Brasil, na verdade, se não me engano, tem um dado, acredito que seja de 70%, tá, das novas empresas são abertas por empresários que têm necessidade de se ter uma fonte de renda. E ele entende que a empresa é um meio para ter essa fonte de renda. Então, de repente, é um profissional que ficou desempregado, alguém que está buscando complementar uma renda, ele abre essa empresa porque ele precisa da renda que essa empresa gera. Tá? Certo. E tem o empreendedorismo por oportunidade. O que é o empreendedorismo por oportunidade? É eu visualizar uma oportunidade de mercado, de repente um segmento em potencial, uma empresa que pode fazer algo diferente, pode se evoluir, pode se desenvolver, e eu posso ter retorno sobre o meu dinheiro maior do que eu aplicando o meu dinheiro no investimento, por exemplo, numa ação da bolsa. Então, eu entendo que aquilo é uma oportunidade de mercado. Então, a fonte de renda não vai depender 100% daquilo. Pode até depender, né? Mas se eu não tiver a empresa, eu tenho outra possibilidade de investir aquele dinheiro e ter uma outra fonte de renda. Certo. Eu posso pegar meu dinheiro e investir naquilo e vai ser a minha fonte de renda. Mas eu não estou fazendo isso por necessidade. Eu tenho opções. Normalmente, o empreendedorismo por necessidade é por falta de opções que você vai abrir a sua empresa. E você entende que, de repente, está ali uma possibilidade de você ter uma fonte de renda, seja a fonte de renda principal ou secundária, uma complementar aí para a família, né? Então, em geral, no Brasil, o perfil do empreendedor brasileiro, ele é um empreendedor por necessidade. Qual que é a grande, vamos dizer assim, consequência disso de uma forma geral? O empreendedor por necessidade, ele vai desenvolver uma empresa em que ele é técnico. Então, ele vai vender algo que ele sabe produzir, que ele sabe entregar, que ele sabe vender. Então, ele é técnico naquele... Então, é o caso da mãe que faz bolo, resolve abrir uma empresa para complementar uma renda vendendo bolo. Certo. Ela é técnica naquilo. É o caso do metalúrgico que foi mandado embora da indústria e vai abrir uma loja de peça, vai abrir uma pequena indústria, vai fazer algo naquilo que ele entende, naquilo que ele sabe fazer tecnicamente. Perfeito. Né? Ou seja, naquilo que ele sabe produzir, vender e entregar. Tá bom. E o empreendedor por oportunidade, nem sempre ele vai abrir naquilo que ele é técnico, porque ele está olhando o mercado de uma forma mais ampla. E se ele enxergar uma oportunidade de ter um negócio naquilo que ele não é técnico, mas que é uma boa oportunidade de ter um retorno no futuro, ele vai investir, mesmo ele sendo técnico ou não. Tá? Isso faz com que o empreendedor por oportunidade, ele tenda a ter um pensamento mais estratégico, mais gerencial do que o empreendedor por necessidade, que normalmente é o empresário que fica na operação do negócio, porque ele sabe vender, sabe produzir e sabe entregar. Tá? Você falou isso e o papel do dono, na verdade, dentro do seu negócio é ser estratégico. No fim das contas, tem essa necessidade da estratégia no dia a dia. E a gente até comentou um pouquinho sobre isso, né, Will, num episódio, o episódio 33 do podcast Empresa Exponencial, que é como atingir o nível 4 da sua empresa. Nesse episódio a gente falou um pouquinho como destravar o potencial de crescimento do negócio, explicando mais sobre o ciclo de vida das empresas, né? Então, quando o empresário ele vai começar o seu negócio, tem as fases que a empresa vai passando. O empresário vai passando, vai se desenvolvendo junto com o seu empreendimento, né? Nem sempre. Nem sempre. Nesse episódio a gente até entrou nesse ponto, nessa questão mesmo, né? De que às vezes a empresa tá indo, o empresário não tá acompanhando e a empresa acaba dando um passo para trás junto, né? Porque o empresário não desenvolveu as capacidades que ele precisava. Vamos dizer assim, né? Vamos relembrar aqui esse ciclo de vida da organização que a gente pontuou nesse episódio. Aliás, quem não assistiu, terminando esse episódio, assiste
porque esclarece muita coisa do que a gente vai falar aqui, né? Complementa muita coisa. Então a empresa tem, vamos dizer, né? Vamos dizer assim, primeira fase dela, que é o nascimento, depois tem a infância, a adolescência e a plenitude, que é o nível 4. Por isso que a gente chama, né? Como atingir o nível 4. A plenitude é aquele jovem adulto que tá voando, né? A empresa que tá voando. Só que a diferença é que o jovem adulto, ele vai amadurecendo, né? Como é um organismo vivo, né? Com o tempo, esse pico ele vai decaindo. A empresa não. A empresa ela pode se manter plena, na plenitude, por muito tempo, né? Isso é a grande diferença de uma empresa, nesse caso, nessa comparação com um organismo vivo. Mas a empresa, ela começa do nascimento e vai para a infância. E o empresário, normalmente nesse período de infância, ele é a própria empresa. Normalmente são poucos funcionários, de repente só o próprio funcionário. Ele é a empresa, então ele tem que fazer tudo. Ele tem que vender, produzir, entregar, mas também vai ter que contratar, vai ter que negociar com o fornecedor, vai ter que fazer o financeiro, vai ter que fazer tudo. Ele é praticamente a própria empresa. Multitarefas aí, fazendo de tudo um pouco. Aí a empresa começou a ter mais demanda, começou a ter um pouco mais de necessidade de estruturação, e aí ela vai poder ir para um momento de adolescência. Só que se o empresário não estiver preparado para esse momento de adolescência, o momento de adolescência na vida de um ser humano é o quê? É por causa de rebeldia. Rebeldia. É energia, é caótico, né? É isso que a gente normalmente faz a equivalência com a adolescência. E a empresa é a mesma coisa. Por quê? Ao mesmo tempo que a empresa está querendo crescer, ela não tem aquela estrutura necessária ainda. Sim. Né? Acha que é gente grande, mas ainda não é, né? Ela não tem aquela estrutura, né? E aí o empresário que ele não consegue lidar com isso da maneira correta, ele fica doido. E aí o que acontece? Ele volta pro período de infância, porque a empresa não vai conseguir... Tava mais fácil. Não só que ele vai entender que lá atrás era mais fácil porque ele fazia tudo, era mais fácil porque era ele que metia a mão nas coisas, não precisava depender dos outros, mas também tem no próprio sentido da empresa não conseguir entregar o que ela está vendendo para os seus clientes e ter uma queda na imagem da empresa. Ela não consegue prosseguir, por mais que tenha demanda sobre aquele produto ou serviço, ela não vai conseguir se posicionar como uma empresa forte. E aí ela automaticamente recua para o período de infância. Então, voluntária ou involuntariamente, ou seja, a desejo ou não do empresário, ela pode voltar ao período de infância. E aí ela fica sempre nesse looping. Ela volta para o período de infância, volta a crescer, vai para a adolescência, recua de novo. É um looping infinito, né? E aí a empresa nunca atinge o nível 4. Então, o empresário ele é peça fundamental para a empresa atingir o nível 4. Para superar esse período de rebeldia da empresa, que seria o período de adolescência, e ir para o nível de plenitude, que é acredito que o empresário é onde ele quer estar. Então é onde ele atinge a visão ambiciosa da empresa dele. Legal. Bom, quem quiser saber quais são as dicas para destravar o potencial de crescimento da empresa, assista lá esse episódio. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né, das dicas práticas para que vocês entendam quais são esses principais desafios, essas situações que acontecem no dia a dia do empresário de primeira viagem e como que você pode evitar. Hoje a gente está falando principalmente do ponto 1 do ciclo de vida, que é o nascimento da empresa. Exato. Então, naquele episódio a gente explicou passo a passo, né? Como você vai evoluindo de um para outro. Mas mais importante do que isso é começar bem. E hoje é isso que a gente vai trazer aqui. Como você vai nascer a tua empresa da forma correta. Ou que seja recém-nascida, né? Seja recém-nascida, como você pode implementar algumas ações para já preparar a sua empresa para a próxima fase, que seria a infância. Isso. E Will, aproveitando que a gente está falando então sobre essa primeira viagem no mundo do empreendedorismo, você podia contar um pouquinho mais quais são esses primeiros problemas aí, primeiros desafios que o empresário vai ter no começo dessa jornada? Como que, né, o que acontece geralmente? Eu não diria que seriam problemas, mas são de fato desafios ou dificuldades, né? Sim. Pode ser encarado, alguns deles são problemas de fato, né? Mas eu diria que assim, os principais problemas que o empresário de primeira viagem ele vai, em geral, né? A gente tá falando aqui numa base geral, que ele vai se deparar quando ele fundar a empresa dele é falta de recursos financeiros, famoso falta caixa, falta dinheiro, né? Falta dinheiro. Falta de recursos financeiros. A pequena empresa, principalmente, ela é uma empresa que ela tem um volume muito escasso de recursos financeiros. Mesmo que ela tenha que recorrer a banco, etc., ou ela vai pagar uma taxa de juros muito alta, o que fica difícil depois você ter retorno,
ou você não vai nem ter o limite de crédito disponível que você precisaria, tá? Então, falta de recursos financeiros é o maior desafio nesse primeiro momento. Bem comum. Eu acho que o segundo grande desafio, contratar e reter pessoas talentosas para o seu negócio. Uma, porque falta dinheiro, né? E aí você não consegue ter, de repente, remuneração competitivas para esses profissionais. Mas também porque o próprio empresário ele não sabe lidar muito bem com essa parte de recrutamento, de seleção, de desenvolvimento do colaborador, liderança, gestão de implantação de uma cultura de excelência. Então, há muita dificuldade, falta pessoas, né? Então, falta pessoas, de fato, dentro do negócio para colaborar com essa evolução da empresa. O terceiro grande, aí sim, um problema é não saber os próximos passos que a empresa tem que tomar. Então, legal, fundei a empresa, vou sair vendendo para todo mundo, vou chutar que vai dar certo, eu vou tentar arriscar, vou tentar... Quem me oferecer, eu aceito uma oferta, tô vendendo, tô produzindo. O importante é rodar. Tá, você tá nesse que a gente chama de toca-toca, né? Vai tocando o negócio. Mas qual é o próximo passo? E muita gente não para pensar no próximo passo, muito menos nos próximos passos. E eu acho que quando você fala assim de próximo passo, Will, é o próximo passo que tem a relação com aquilo que você quer alcançar com o seu negócio, né? Porque próximos passos aleatórios, assim, dá pra ir fazendo, dá pra ir levando, né? O negócio, assim, conforme a maré vai indo, né? O vento tá soprando pra lá, vou pra lá agora. Agora tá soprando pra cá, vou pra cá. Mas, na verdade, ter clareza sobre isso, né, que você tá falando. É saber exatamente a direção que vai levar você a alcançar os objetivos ali que vão fazer a empresa crescer mesmo. Quando eu tô falando de próximo passo, eu tô falando de qual é a próxima ação, projeto, processo ou pessoa que eu vou designar para me fazer chegar na próxima etapa do meu ciclo de vida da empresa. Perfeito. Tá? Então, se eu estou na minha infância, qual é o próximo processo, projeto, ação, pessoa que eu preciso implementar no meu negócio para que vai me ajudar a desenvolver? Então, falta essa clareza realmente, né? Pensa como se fosse um mapa. Eu tenho o meu tesouro ali que eu quero chegar, meu nível 4, eu quero chegar naquele mapa ali, eu quero chegar naquele tesouro. Por onde eu vou? Qual é o próximo passo? Falta esse mapa na cabeça. E aí, por faltar o mapa, o empresário vai atirando para todos os lados. Tá? E isso, assim, gera um desperdício muito grande de recursos financeiros, mas principalmente tempo. De energia, né? Do próprio empreendedor. Então, vai chegar um momento que o empresário que ele não tem essa clareza dos próximos passos, ele vai ficar rodando em círculos e vai chegar um momento que ele vai se frustrar com o negócio. Então, toda aquela energia que ele tinha no começo, aquela vontade, aquela motivação, vai caindo, porque ele não vê evolução. E quando a gente não vê evolução naquilo que a gente está fazendo, a gente se frustra, a gente tende ao quê? Cancelar. Então é aí que a empresa fecha, poder desistir. Tá muito difícil, não tá dando Mas aí certo. a culpa, de fato, é porque você não tomou as ações corretas, você não teve um plano de passo a passo para ser seguido. Então, é um manual, né? Quando você vai fazer alguma coisa com excelência, precisa ter um manual, um tutorial. O empresário não tem isso. Ele não costuma pensar nisso, né? E aí é um problema de fato, né? Vamos dizer, uma dificuldade grande para evoluir o negócio. Eu diria também que um outro problema que está relacionado também com o fato de não enxergar os próximos passos é não enxergar as oportunidades do teu mercado, do teu negócio. Assim, de uma forma geral, o mercado é muito dinâmico, né? Hoje em dia, especialmente, a gente tem coisas novas acontecendo o tempo inteiro e que pode transformar o teu mercado. Então, a gente tem acesso, poderia ter acesso a oportunidades que muitas vezes passam na nossa vista e a gente nem consegue pensar em capturar aquela oportunidade. Muitas vezes a gente nem enxerga aquela oportunidade, porque ela demanda pesquisa, ela demanda orçamento, ela demanda um plano de ação. Então, são coisas que às vezes a gente não consegue parar para pensar. E aí, boas oportunidades que talvez fariam a minha empresa dar um salto, eu não consigo nem ver o que está acontecendo. Batido. Só que às vezes o concorrente pega. Aí, quando o concorrente pegou, você vai... Aí o concorrente pegou. Ela passou, você nem viu. Teu concorrente está lá na frente preparado, né? Com a luva de beisebol, que a bola passou, ele tá aqui, ele encaixou, pegou, você tá eliminado. É assim, então o mercado ele é dinâmico, as oportunidades, todos os mercados têm boas oportunidades. É questão de você parar, enxergar e traçar um plano de ação para capturar. Atento, né? Tem que estar atento, né? E a principal dificuldade, uma outra dificuldade, que eu acho que na verdade essa dificuldade que eu vou colocar aqui, ela gera todos os outros problemas que a gente mencionou até aqui.
que é a dificuldade de sair do operacional. Ela com Certo. certeza impacta na falta de recursos financeiros, porque se você está focado no operacional, onde está a sua gestão financeira? Se você está focado no operacional, como é que você está fazendo o seu recrutamento? Como você está gerenciando as pessoas? Como você está retendo talentos? Como você está fazendo um plano de carreira e fomentando a tua cultura? Se você está no operacional, como é que você vai pensar nos próximos passos que a empresa tem que dar? Você tá ali no imediatismo, né? Você só está pensando no presente. Isso. Ficar no operacional é pensar no presente. Só no agora. É pensar no que eu tenho que vender hoje, no que eu tenho que entregar, qual é a bucha que eu tenho que resolver. Qual que é a conta que eu tenho que pagar? Só fica nisso. Só fica nisso. Eu não consigo enxergar oportunidades, porque como eu falei, demanda também tempo e energia para você conseguir entender essas oportunidades. E você vai ficar sempre no operacional, porque se você não resolve esses problemas que eu pontuei até aqui, essas dificuldades, você vai ficar sempre no operacional. E aí é aquela que a gente falou, né? Fica aquele ciclo vicioso, onde o empreendedor ele passa muito tempo no negócio, mas não vê evolução. Até se frustra e eventualmente desiste da empresa. A gente ouve muito o empresário comentando que eu não consigo parar de apagar incêndio na operação, né? É o famoso empresário bombeiro, que tá ali só, bucha todo dia, problema toda hora e fica dando voltas em torno disso, né? E assim, é uma dificuldade, acho que tempo é a moeda mais escassa do empresário. Então o empresário que ele utiliza o tempo dele onde tem potencial de retorno menor para a empresa, onde vai gerar menos valor para a empresa, ele tá jogando moeda, tá jogando dinheiro, né? O tempo dele fora, o que significa também recurso financeiro jogado fora. Então, o que vai gerar mais valor para sua empresa no futuro? É você ficar no operacional, fazendo ali, resolvendo o bucho, ou você ficar no estratégico? Você fazer a gestão da sua empresa da forma correta, você saber implementar uma cultura de alta performance. O que vai gerar mais valor para sua empresa? Se você ficar no operacional, a chance da sua empresa não gerar valor ao longo do tempo é alto. E aproveitando, vou fazer um convite aqui para os nossos ouvintes de primeira viagem. Quem chegou aqui agora e quer saber mais sobre esse mundo do empreendedorismo, né, dicas de gestão, estratégia e tudo que permeia aí o mundo dos negócios, siga o podcast Empresa Exponencial lá no Spotify, no YouTube também. Siga a gente para continuar acompanhando os novos episódios a cada vez que a gente publicar por aqui. Isso aí, se inscreva no YouTube, siga a gente no Spotify e sempre que tiver episódios novos, e a gente faz episódios sempre, nós estamos hoje no episódio 44, olha aí. Já a terceira temporada de podcast, se tivesse ouvido lá atrás, já estava mais evoluído. Então, para não ficar mais para trás, já segue o nosso podcast no Spotify e se inscreve no canal do YouTube também. Porque além desses episódios, para quem está no YouTube, além dos episódios de podcast, nós temos outros conteúdos. São conteúdos práticos, com ferramentas práticas para você implementar na sua empresa. Então, não perde a oportunidade, se torne um empresário melhor, mesmo que seja um empresário de primeira viagem. Para ter uma empresa exponencial, então, o conteúdo aqui vai sempre levando vocês para cima, você e sua empresa, né? E agora, Will, entrando na parte da nossa dica prática para como é que esses empresários que nos acompanham podem implementar melhorias aí nos seus negócios. Quais são esses erros, né, que geram esses principais problemas que a gente comentou aqui, esses 5 problemas? E o que o empresário que está começando agora precisa fazer para começar a empresa bem? Eu diria que são 4 erros principais. Que levam a essas consequências que levam a esses problemas, ou eventualmente, num caso mais extremo, o fechamento da empresa, né? A falência, etc. E o primeiro erro, e eu vou colocar exatamente nessa ordem, né? Porque eu acho que faz sentido para o empresário ter esse entendimento. Tá aqui o nosso tutorial, o nosso mapa, para quem está ouvindo o podcast, já que a gente falou que o empresário precisa ter um mapa do que fazer. Então vamos começar por esse mapa aqui com não ter a mentalidade empreendedora correta. Esse é o primeiro erro. A gente já falou um pouquinho dos perfis de empresário. Você tem aquele empresário que abre empresa por necessidade e outro por oportunidade. Expandindo um pouquinho mais aquele assunto, vamos lá. Usando o conceito, né, do Michael Gerber, que é autor do livro Mito do Empreendedor, ele fala que o empresário tem 3 perfis dentro dele. Então, todo empresário tem um pouco mais, um pouco menos desses 3 perfis. Quais são esses 3 perfis? O perfil técnico, o perfil administrador e o perfil empreendedor. Vamos abrir um pouquinho melhor o que cada um deles significa. O perfil técnico, ele é o perfil operacional. É aquilo que a gente comentou, em geral,
está muito associado ao empresário que abre o negócio dele por necessidade. E alguma especialidade que ele tenha. Em alguma também. especialidade que ele tenha. Né? Então, é aquilo que a gente comentou, de saber vender, produzir e entregar o produto ou serviço dele. Certo. O administrador é aquela parte do empresário, aquele perfil do empresário que está olhando os dados do negócio, principalmente os dados passados, para entender o que aconteceu e tomar decisões a partir dali. Certo. Então, o perfil técnico está olhando sempre o presente, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer. O administrador está olhando o passado, está olhando o que aconteceu. O histórico ali para entender, né? Os dados, efetivamente. Às vezes o que pode ser feito de novo, o que tem que ser evitado. Exatamente. Ele está fazendo o balanço do negócio. E o perfil empreendedor está olhando o futuro. Essa é a grande sacada. O empreendedor, o perfil empreendedor, ele está olhando o longo prazo do negócio. O que ele precisa fazer sim hoje, mas o que hoje vai representar maior valor para a empresa no futuro. Então, por mais que ele esteja pensando na ação hoje, o resultado é no futuro. Então, ele está olhando para o futuro de uma forma geral. Tá? Certo. Então, eu diria que ter a mentalidade empreendedora correta é você estar olhando mais para o futuro e estar olhando sim o presente, estar olhando o passado também. Todas essas três dimensões são importantes, mas ter a mentalidade empreendedora significa você estar principalmente olhando o futuro, porque é olhando o futuro que você vai entender as oportunidades de negócio e o que você precisa fazer para atingir essas oportunidades. Por mais que o presente esteja ruim ou que o passado esteja ruim, se você tem a mentalidade empreendedora correta, você vai saber utilizar isso a teu favor e ter um futuro melhor. Certo, mas aí, Will, você falou desses 3 perfis do empresário, então é uma pessoa, né? E no empreendedor, ele tem essas 3 características aí, de ser técnico, de ser administrador e de ser empreendedor. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Precisa ter um balanço, um equilíbrio ali do que ele vai fazer em qual momento, né? Exatamente, né? O perfil, em geral, você tem perfis, você tem características mais afloradas em um empresário e menos afloradas em outro. Então, tem empresários que têm características do perfil técnico mais afloradas e empreendedor menos. E em contrapartida, você tem empresários que têm um perfil mais empreendedor aflorado, talvez um pouco mais administrador e menos técnico. Então, é isso, esse aí ele balanço. Tem que buscar equilibrar isso, balancear no dia a dia. Exatamente. E uma pergunta que eu vou te fazer agora, não sei se tem uma resposta tão óbvia para isso, mas vou abrir uma empresa agora. Eu sou uma pessoa muito técnica. Eu posso contar com outro sócio, um investidor, assim, que vai entrar junto comigo nessa sociedade e que ele tem um perfil mais empreendedor? Ou você acha que, assim, cada um de nós vai ter essas características no dia a dia? Mas aí, como eu sou muito técnico, sou muito bom nisso, vou focar muito nisso. Ou não é o ideal? O ideal é realmente trabalhar essas três características. Depende. Quem é esse sócio, tá? Depende de quem é esse sócio. Às vezes você tem um sócio que ele tem essa característica empreendedor, mas ele só quer botar dinheiro no seu negócio e não vai participar do dia a dia. O que adianta ele ter essa cabeça, ele não vai te ajudar? Aí, no caso, ele não vai ser executor também, né? Agora, se você tem um sócio que é parceiro, uma pessoa que tem essa visão empreendedora aflorada, total. É muito bacana você fazer essa parceria com ele, porque vocês podem, no futuro, né, cada um tendo a sua participação dentro do negócio, dominar aquilo que é mais eficiente, onde ele é mais eficiente. Perfeito. Mas, de uma forma geral, não é a realidade da maior parte das empresas, como a gente comentou. O empresário ele vai abrir normalmente o negócio sozinho, mesmo que tenha mais pessoas, são pessoas técnicas. Sim. E aí essa parte mais empreendedora e administrativa fica largada. Vamos dizer esse termo aqui, largado, mas um pouquinho menos atendidos, né, durante esse processo. Agora, se você tem essa possibilidade de ter um sócio parceiro que vai participar do negócio dia a dia, ele tem essa visão, abraça e vai junto. É o melhor dos mundos, muito né? Bacana, né? Com certeza. Poder dividir isso, né? Quando a gente fala de grande empresa, tem esses perfis, né? Mas aí fica muito atrelado a um CEO, um presidente, e abaixo os executivos dele. Exato. Então ele vai difundindo essas características, né? Especialidades por área para essas pessoas. A grande empresa não começa assim, né? Muito raro a pequena empresa começar nesse formato, né? É muito raro. Ou, em geral, você não vai ter um CEO propriamente dito, né? Isso, é. Você vai ter o CEO, que é o dono do negócio, mas fazendo várias coisas. Sim. Mas o CEO em si, esse termo CEO, que é Chief Office Executive... Não. CEO. Chief
Executive Officer, né? Isso. Que é o chefe executivo. Ele é o cara estratégico da empresa. Perfeito. De modo geral. Numa grande empresa, É o isso CEO, mesmo. ele é o estratégico. É ele que vai dar as diretrizes estratégicas para que todo mundo que está abaixo dele vai ter que... A empresa vai ter que andar nesse caminho que ele está direcionando, né? Tá. Só que a pequena empresa, o cara não vai ter esse papel especificamente apenas. Ele vai ter esse papel E alguns vai ter outros. e alguns outros papéis, tá? E aí, se você tem a mentalidade empreendedora correta, você tem a fundação da tua casa bem feita. Porque dali em diante, as dificuldades que forem aparecendo, com certeza você vai minimizar esses problemas. Se você ter essa mentalidade, já vai minimizar muitos problemas. E as dificuldades que eventualmente apareçam e vão aparecer também, você vai superar porque você está pensando no longo prazo. E você tem entendimento do caminho que você vai seguir até lá. Isso muda tudo, né? Muda tudo. É isso. E tem algumas formas que a gente gostaria de propor aqui pro pessoal que tá nos ouvindo, de como solucionar essa questão de, não tenho mentalidade empreendedora, Will, o que eu faço agora? O que você sugeriria para essa pessoa, né? Vamos começar por aqui, então. A visão, vamos dizer assim, essa mentalidade empreendedora, ela é algo que pode ser desenvolvida. Claro. Não é nada, não tô falando aqui de nada inato, um dom, um talento, né? sim. Você tem os grandes gênios, etc. Tem gente que sim, Tem gente que mas foi criada gente num que ambiente de não. A empreendedorismo. maior parte não, na verdade, né? Assim, a gente percebe uma diferença muito grande de empresários que foram criados num ambiente de empreendedorismo, ou seja, o pai já tinha empresa, o tio já tinha empresa, ou a mãe, etc. E ele foi criado nesse ambiente e ele já chega com essa visão empreendedora mais aflorada, tá? Certo. Mas, em geral, você não tem essa experiência e aí você vai ter que desenvolver isso. E dá para desenvolver sim. Eu diria que tem duas coisas que você pode fazer exatamente nessa sequência que vai te ajudar a aflorar essa visão empreendedora. E a gente até fala sobre isso no projeto CEO, né, na nossa imersão. É a primeira atividade que a gente faz, né, que eu peço pro pessoal fazer, que é pensar no seu plano de vida. Visualiza o teu plano de vida. O que é definir o teu plano de vida? Visualizar o plano de vida. Em geral, a gente tem desejos, tem anseios do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional e do ponto de vista social. Né? Quem a gente quer impactar, etc. Sim. Visualiza isso na tua cabeça. Se possível, desenhe isso na tua cabeça. Ou desenhe no papel. Ou faça um quadro com esses seus desejos, com esse seu plano de vida. Quem você quer ser no futuro do ponto de vista pessoal, né? Como é que vai estar a sua vida pessoal no futuro? Como é que vai estar a sua vida profissional? Você vai ser reconhecido pelo quê? O que você vai estar atuando? O que você vai estar fazendo? E como vai estar a tua empresa? E do ponto de vista social, né? Qual vai ser o legado que você vai deixar? Pensa nisso de uma forma mais concreta possível e você vai ter visualizado o teu plano de vida. Esse plano de vida, a partir do momento que você tem clareza sobre ele, você ganha uma automotivação, quase que intrínseca ali. Porque aí você percebe que tudo que você está fazendo é para chegar naquele objetivo, né? Então você tem essa motivação, a famosa cenourinha na frente do cavalo, você tem a sua cenourinha ali, né? Você vai andar para esse caminho. E aí, a partir disso, a gente está pensando no aspecto aqui da empresa. Como é que a empresa pode te ajudar a chegar nesse seu plano de vida, atingir o seu plano de vida? E aí você vai construir uma coisa que se chama visão ambiciosa, que é pensar qual é a ambição da sua empresa para que quando aquela visão se concretizar, o teu plano de vida vai se concretizar também. Então a empresa ela acaba sendo um meio para você atingir o seu objetivo futuro e não um fim em si mesmo. Porque o que acontece? Muito empresário vê a empresa como um fim em si mesmo. Não, a empresa é tudo para ele, né? A empresa é o meio e o fim. A empresa gera renda e a empresa é o sucesso. Não, a empresa ela é um meio. Você tem que encarar a empresa como um negócio. Inclusive, de forma fria e calculista, quando aquele negócio não tiver mais potencial, você vai ter que talvez pensar em mudar de negócio. Faz parte também você fechar a empresa ou migrar seu negócio para um outro segmento, mudar a direção do seu negócio. Tem um apego emocional aí com a empresa nesse momento não é recomendável, né? Gostoso, mas você não só isso, né? Você tem que ter um pouquinho dessa visão um pouco mais fria, desse sentimento, mas o sentimento um pouco mais ponderado, né? Exato. Mas pé no chão, mas né? pé no chão. É isso. E aí você vai construir a visão ambiciosa. Como é que você quer a sua empresa daqui 5, daqui 10 anos? Como é que ela vai estar? Onde ela vai estar localizada? Qual vai ser a estrutura física dela? Quantos funcionários vão ter? O que você vai estar fazendo com a tua rotina? Como seus clientes vão ver a tua empresa e como eles vão falar da sua empresa? Como é que vai ser o posicionamento dela na mídia? Pensa na sua empresa da forma mais concreta possível. E aí você vai estabelecer a tua visão ambiciosa da empresa. Perfeito. Né? E aí você vai falar, putz, a empresa desse jeito, meu plano de vida está sendo conquistado.
né? E aí não você tem certo ou errado nisso, né? Você está falando aqui, estão propondo reflexões para que o empreendedor comece de algum lugar, né? Exato. Comece de alguma forma. Sim. Então, acho que essa seria a cada forma um tem o seu... indicada aqui para ter um direcionamento melhor, né? Nesse início do negócio. Exato. Pensa no teu plano de vida e depois faça a visão ambiciosa da sua empresa. Inclusive, essa visão ambiciosa, ela é um dos tripés da cultura. Sim. Né? Quais são os tripés da cultura? Missão, visão e valores. Perfeito. São importantíssimos. A visão ambiciosa é um dos tripés. É onde você vai definir onde você quer chegar com a tua empresa. Ótimo. Tendo em vista o seu plano de vida, né? Claro, nada desconectado. E as pessoas que... Olha que interessante. Falaram, mas eu vou pensar no meu plano de vida e construir a visão ambiciosa da empresa através desse plano de vida. Uhum. Só que uma vez que você constrói essa visão ambiciosa, os envolvidos na empresa vão também enxergar a sua empresa como meio para cada um atingir o seu plano de vida. Olha que interessante, porque cada um que está presente, seja sócio, colaborador, do nível mais básico ou do nível mais diretivo possível, vai enxergar na empresa como um meio para cada um atingir o seu plano de vida. Então tá todo mundo conectado com aquela visão ambiciosa para conquistar o seu próprio plano de vida. E aí você falou da cultura, entra a questão dos valores também. Os valores das pessoas que estão ali no negócio vão ser compartilhados também. Também, si, né? Também. E aí, enfim, é um outro papo sobre cultura aqui, mas eu acredito que se você conseguir executar esses 2 exercícios, já vai te ajudar a criar essa mentalidade empreendedora. Perfeito. E qual que seria o segundo erro, assim, que gera problemas, né, dentro daquilo que a gente falou, dos 5 problemas principais? Eu diria que é não ter um projeto para a empresa. Tá? O que acontece? A maior parte dos empresários, eles tomam decisões falando assim, eu vou abrir minha empresa porque eu acho que vai dar certo, porque eu acho que meu cliente vai gostar. Eu acho que tem mercado para isso. Eu acho que tem mercado. Eu acho que eu vou conseguir lidar no dia a dia. Que vai dar lucro. Eu acho que tem competência. Eu acho que vai dar lucro. Eu acho que eu tenho caixa suficiente. Ou eu acho, né? É o que eu chamo de síndrome do eu acho. É tudo eu acho. E não desenha um projeto de fato. Você não desenha um projeto. Você não cria um plano de fato e verifica a viabilidade daquilo. E tô falando aqui de fazer um estudo financeiro, econômico, de fato, entender se é viável ou não. Isso é bacana ser feito, se possível. Mas isso não precisa te travar. Se você não sabe fazer isso, não pode contratar uma consultoria agora, você pode começar modelando o seu negócio de forma muito simples, fazendo praticamente também 2 coisas. Como é que você modela o seu negócio? Você fazendo uma pesquisa com o teu cliente, isso não custa nada para você. Com o teu potencial cliente, né, se você ainda não abriu a tua empresa, não custa nada para você. Você vai selecionar 10 pessoas, por exemplo, que estejam dentro daquele público que você entenda que vai atingir com o teu negócio, e você vai chamá-los para uma entrevista. Você pode até dar uma recompensa. Conversa, um produto, quando a sua empresa for lançada, uma fatia ali de um projeto, de um serviço. Você pode oferecer isso, não tem problema, mas conversa, aborda. Eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso. As pessoas estão mais disponíveis do que a gente pensa que elas estão. No caso, para prestação de serviço, né? E era serviço para outras empresas, Will. Acho que também eu já fiz para minha empresa também, né? Isso. A gente já fez para minha empresa. Então, conversa com o teu cliente, verifica se aquilo que você está pensando, aquilo que você acha, é o que o teu cliente também acha. É o que ele quer, é o que ele deseja. O que ele precisa, né? O que ele precisa. Então, faça essa pesquisa. Seleciona aí 10 pessoas, né? Depende do que você vende. Talvez seja mais fácil, talvez seja mais difícil. Mas 10, pelo menos, já vai te dar uma visão geral, né? E não custa nada. Não custa nada. E eu diria aí, o segundo tópico é você, então, desenhar um plano para a tua empresa. Você pode fazer isso de 2 formas. Você pode fazer um plano de negócio. Legal, a gente já tem um episódio, inclusive, um episódio do podcast Empresa Exponencial, que é o 28, e um guia do empresário, que é um vídeo mais curtinho, mais rapidinho, direto ao ponto ali, bem bacana, para quem quiser. Isso, tudo no YouTube. Legal. O plano de negócio, né, ele é um estudo mais extenso, mais complexo, demora um pouco mais de tempo para ser feito e também demanda eventualmente um recurso, porque você vai talvez precisar contratar um consultor, alguém um pouco mais especializado. Se você tiver essa possibilidade, faça, porque vai fazer diferença quando você abrir o teu negócio. Ou mesmo que você já tenha aberto recentemente e quiser seguir esses passos que a gente está falando e puder fazer, faça. É bem bacana, tá? Mas você tem talvez uma ferramenta mais simples do que o plano de negócio, que se você fizer,
junto com a tua pesquisa de mercado já vai ajudar bastante, que é o Business Model Canvas, ou simplesmente Canvas. Que é, né? é um modelo de negócio. Que o É uma pessoal ferramenta fala. que você vai definir o seu modelo de negócio através de 9 aspectos. Legal. Então, pensa num quadro, você tem 9 quadradinhos ali, e cada quadradinho você tem que responder uma coisa dentro dá daquele pra quadradinho. ser algo bem mais pontual, né? Isso. Ao invés de um estudo mesmo, um plano bem descrito, detalhado. Exatamente. Ele ficou muito difundido com as startups, né? O Sim. Business Model Canvas, porque ele é muito fácil, muito... Não digo fácil, mas ele é muito mais rápido de ser desenvolvido do que um plano de E negócio. visualmente também ele é fácil e rápido de compreender, de entender do que está se falando. Se você precisar de um Então, investidor... o cenário geral, né, da coisa. Sim, se você for pedir for buscar um investidor anjo, ele vai pedir teu canvas, né? Ele vai querer entender o teu modelo de negócio. Então, ali você vai estar definindo qual que é a tua proposta de valor, teu canal de venda, quem é teu segmento de cliente, enfim, quais são as fontes de receita, fontes de custo. Você vai desenhar o teu modelo de negócio. É um quadro que você tem visão de praticamente do teu modelo de negócios como um todo, né? Então, você tem essas duas possibilidades. A pesquisa de mercado eu não abro mão, eu acho que é importantíssimo, precisa ser feita. Uma conversa com o teu público, tá? Eu diria que normalmente 1 hora é o tempo suficiente para você fazer uma boa pesquisa. Boa. E aí, segundo, depois dessa pesquisa, você vai desenhar teu plano de negócio ou fazer um Canvas, pelo menos, né? Se você puder fazer um plano de negócio, faça. Se não puder, faça só o Canvas, já vai te ajudar a modelar o teu negócio. E aí você começa, então, a criar um projeto de fato para tua empresa. Ótimo, você sai do achismo e estrutura algo, né? Exato. Planeja algo. Isso aí. Muito bom. A gente tem um terceiro erro também, né? Que muitos empresários podem cometer, que acarreta problemas para a empresa. Qual que seria ele, Will? Não entender o seu papel na empresa. O dono não entender o seu papel papel dele na empresa. enquanto dono. Enquanto dono. O que é esse papel de dono aí? Vamos lá novamente falar sobre os 3 perfis de empresário. Perfil técnico, administrador e empreendedor. O empresário que ele tá focado no técnico, ele é o cara que ele vai ficar... A gente já falou das consequências de ficar no operacional o tempo inteiro, né? Ele é normalmente um empresário que ele vai ter uma empresa que não evolui, não se desenvolve, ele vai estar sempre preso a essa empresa, tá? E aí até a gente tem esse termo, né, que é empresidiário. Ele é um empreendedor que ele vai ficar preso à empresa dele e pouco vai desenvolver, tá? Porque ele está muito mais focado no perfil técnico, tá? O Michael Gerber, que é esse mesmo autor aí do Método Empreendedor, ele fala que na média o empresário médio, tá, de pequena empresa, ele é 70% técnico, 20% administrador e só 10% empreendedor. E a gente já falou disso aqui lá atrás, né? A importância de se ter a mentalidade empreendedora correta como um primeiro erro. Certo. Isso é o que acontece no maior caso, né, das empresas, então. Esse empresário, né, ele é o empresidiário. Ele atua mais como um funcionário da empresa do que como dono. Sim. Se ele quer, nada contra, se ele quer ser funcionário, mas aí é melhor trabalhar para uma outra empresa do que ter o próprio negócio, porque pelo menos vai ter alguém gerenciando o negócio como deveria ser. Né? Se ele não está fazendo isso, ninguém vai estar fazendo isso. O papel do dono. É o papel que cabe a ele. É o papel que cabe a ele, né? E temos um empresário, que aí o empresário é aquele empresário profissional, o empresário que ele está ali para desenvolver a empresa, gerar valor para o negócio no futuro. E o perfil desse empresário, normalmente ele é composto por 20% técnico, 40% empreendedor e 40% administrador. Né? Perfeito. 20, 40, 40. Então, 20% ele passa na operação, 20% do tempo ele passa na operação, 40% ele passa na gestão e 40% na estratégia, que seria esse vínculo com o empreendedor. Pode falar que esse empresário é o CEO da própria empresa dele, então. É o CEO da própria empresa, né? Não chega tanto porque o CEO ele não mete a mão na operação, né? O CEO ele não mete a mão na operação. Não, tem muito mais gente ali. Ele não gasta tempo nenhum, não é nada. Muitos CEOs não entendem nada do produto em si que eles vendem. Tem até o caso do Lehman, por exemplo, né? O Lehman, ele é economista, né? Jorge Paulo Lehmann, que você tá falando, né? Perfeito. O Jorge Paulo Lehmann. O Jorge Paulo Lehmann. Ele é o CEO, né, da Ambev.
Fundador, né? Co-fundador, né? Foi ele, cofundador. o Marcelo Telles e o Beto Sucupira. E eles fundaram a Ambev, né? E hoje a Ambev talvez seja um dos maiores cases de sucesso em termos de crescimento, né? Em termos de marcas brasileiras. É uma empresa conhecida mundialmente, inclusive comprando e adquirindo várias marcas também famosas do mundo, né? Então, talvez uma das maiores empresas de sucesso no Brasil, tá? Só que o Jorge Paulo Lemann, ele é economista. Pergunta se ele sabe fazer cerveja. Pergunta se ele começou a Ambev fazendo Porque ele cerveja. sabia, né? Nossa, manjo tudo aqui. Só que olha só, antes de ter a Ambev, ele teve uma financeira. Certo. Pô, legal, ele é economista, Faz sentido. ele tem uma financeira. Tudo a ver. Então ele é mais técnico, né? Então, ok, então ele abriu o quê? A financeira, que foi o primeiro negócio dele, era técnico. Ele sabia fazer aquilo porque ele era economista, né? Tava muito mais vinculado à área acadêmica dele, de estudo, né? Só que a financeira quebrou. Ele faliu a financeira e Ele faliu a financeira. E o que ele diz em relação a isso? A financeira foi quebrada porque não tinha gestão. As pessoas envolvidas, os donos, só estavam querendo fazer negócios. Só estava na operação, basicamente. Só vendendo e operando ali. E ficou a gestão de lado. Ele fala isso, né? Quem não viu essa entrevista, é uma entrevista que ele deu para Endeavor, em que ele chama Day One, né? Uma série de palestras que vários fundadores, vários empresários famosos dão, falando como é que foi a jornada até o sucesso, né? E eles contam, por isso que é Day One, né? Quando eles começaram. E aí ele fala exatamente que ele teve uma financeira, né? E ele abriu essa financeira com vários amigos e faculdades renomadas mundialmente, né? Ele estudou em Harvard, pra quem não sabe. E aí ele faliu essa empresa. Só que a Ambev tá aí. A Ambev permaneceu. Agora, ele se formou ali como mestre cervejeiro. Cicerone? Não era um Cicerone, não era um sommelier de cerveja. Ele era economista, só que ele entendeu que fazer a gestão, como dono do negócio, ele tinha que fazer a gestão e não produzir, né? E essa foi a história do Lemann, né? E chegando na Ambev até aqui. Então, bem emblemático porque a gente tá falando aqui. A moral da história é: ser um grande profissional naquilo que tua empresa vende não vai te fazer ser um bom empresário. Inclusive, tem uma estatística que é bem contraintuitiva, é mesmo surpreendente a primeira vez que eu vi, que diz que empresários que são não técnicos, eles têm 70% de chance a mais de ter sucesso do que empresários técnicos. Ou seja, empresários que não dominam o produto ou serviço que eles vendem têm mais chance de sucesso do que aqueles que dominam tecnicamente. Né? Talvez uma explicação para isso, porque eles têm mais capacidade de gerir e lidar com questões do empreendedorismo mesmo. A resposta é simples. Eles não estão utilizando o tempo deles para operação. Eles não sabem fazer. Sim. Eles têm que gastar o tempo dele com gestão e empreendedor. Né? Tá então, pô, é isso, né? Parece contraintuitivo. Nossa, 70% de chance de mais chance de sucesso do que quem abriu na sua área técnica. Eu vou até puxar aqui a fonte, eu não lembro se é o Michael Gerber mesmo que diz isso, se eu não me engano é o Michael Gerber. Eu vou puxar a fonte e a gente coloca aqui também a fonte desse dado, tá? Mas sim, é muito maluco isso, na verdade, né? Mas é fato, e aí se o empresário tá duvidando, faz o teste. Fica aí um mesinho cuidando da sua estratégia e da sua gestão, né? Organiza a casa aí pra fazer isso e vê se você não vai conseguir ter resultados melhores. E olha que eu tô falando de um mês. Você imagina um ano, né? Porque quando você tá falando de pensamento estratégico, você tá falando de ter resultados de médio e longo prazo. Sim. Imagina um ano. É um olhar lá na frente, né? É bem bacana. E aí, empresário de primeira viagem, já sabendo disso, né? Já vai projetar a empresa, já vai desenhar a empresa para ele conseguir, eventualmente, ter essa divisão um pouquinho mais justa com os outros perfis que ele precisa implementar aqui dentro do negócio. Né? E para resolver essa questão do empresário não entender direito e não estabelecer direito seu papel dentro da empresa, o que você sugere como solução? Uma solução bem prática, tá? Faça um planejamento estratégico. Bem prática, mas talvez pode significar aí um monstro de 7 cabeças, para quem tá nos ouvindo, Will. Não é um monstro, não. Aí. Não é um monstro. O planejamento estratégico é vamos dizer assim, uma ferramenta, um documento, onde você vai dar clareza. Você vai ter clareza para si, vai dar clareza para todo mundo que está na empresa. Qual é o objetivo do negócio? Lembra que a gente falou da visão ambiciosa?
Sim. Como aquela visão ambiciosa se converte num objetivo para o teu negócio, numa meta de longo prazo para o teu negócio. Você vai dar clareza para todo mundo qual é o objetivo do negócio. Então, as pessoas vão ter entendimento para onde sua empresa vai caminhar. Eles vão saber, nós estamos caminhando em busca disso aqui. Exatamente. Perfeito. E aí o planejamento estratégico definiu esse objetivo estratégico, você vai pensar nas ações. Pra te ajudar a chegar lá. Nos projetos, nos processos, nas pessoas, o que você precisa fazer para chegar lá. Decorrência desse planejamento estratégico bem feito, primeiro também, né, um outro ponto que o planejamento estratégico ele tem ferramentas que te auxiliam a enxergar oportunidades de mercado. Né? Tem ferramentas muito boas para isso. A gente, inclusive, tem, né, um produto, né, um serviço que é o Projeto CEO. E o Projeto CEO, ele ensina o empresário a fazer o planejamento estratégico dele em um dia. Não só ensina, como eu acompanho e oriento o empresário a fazer isso. Então, uma imersão de um dia para você ter esse tipo de documento na sua mão e vai te fazer, de fato, se tornar o CEO da sua empresa. Para planejar toda a estratégia do negócio, é isso? É isso aí. Perfeito. A gente deixa o link para participar dessa imersão do Projeto CEO lá na bio do Instagram do Will, que é o @willbrandão_exp. O Will com 2 L's, tá, pessoal? Para quem for procurar. Então, clica lá no link da bio, procura pela inscrição do Projeto CEO. Se não estiver aberto, a gente deixa aberta a lista de espera, porque é um projeto que abre poucas vezes ao longo do ano. Então, quem estiver acompanhando, seguindo lá no Instagram também, consegue saber quando vai estar aberto. A gente pode deixar na descrição aqui também do vídeo, né? Perfeito, esse link, vou deixar também. Se não tiver disponível, já se inscreve na lista de espera, que assim que a gente abrir, você vai ser notificado. Por que a gente não faz muitas vezes ao longo do ano? Porque, de fato, é um projeto. Não é só a imersão, é só, entre aspas, porque já tem ferramenta que a gente entrega, mentoria também complementar. A gente fala sobre muita coisa, né? Tem conteúdos ali que vão te ajudar exatamente a definir teu planejamento projeto para tornar empresários estratégicos mesmo, para ajudar a criar esse planejamento de ponta a ponta e sair executando, né, Will? E o legal, né, que então com o planejamento estratégico você vai ter o direcionamento da onde sua empresa precisa ir e você vai ter esse alinhamento formalizado com toda a sua equipe. Isso muda o jogo, porque as pessoas vão ter entendimento do que elas precisam fazer. E uma decorrência do planejamento estratégico é exatamente você ter metas para sua equipe. Perfeito. Que eu diria que é o quarto erro, eu apontaria aqui já como quarto erro do empresário, que é não acompanhar os números do seu negócio. Empresário de primeira viagem, então, não costuma acompanhar esses números. Ele vai começar a sentir falta depois de um tempo disso, e ele vai, talvez, ter muita dificuldade em estruturar isso. Então, empresário de primeira viagem, já pense em analisar os números do seu negócio e ter rotinas e ter ferramentas de acompanhar os números do seu negócio. Então, que números que a gente está falando, Will? Eu diria assim, né? O que implica em você não acompanhar os números do seu negócio? Primeira coisa, você não ter indicadores concretos para serem acompanhados. Então, Will, olhar os números, isso é muito vago para mim, né? O que significa isso? Eu não sei. Eu não sei o que eu preciso olhar, eu não sei... olhar com o número da conta da empresa? Quando eu olho, eu não sei o que eu faço com aquilo na minha mão. Sim. O que é olhar os números do negócio, né? Então, é criar indicadores, né? E normalmente faltam os indicadores mesmo. O empresário, normalmente ele não tem os indicadores-chave traçado para 5 máquinas da empresa dele, que é marketing, comercial, produção, financeira e recursos humanos. Ele não tem isso, falta indicadores. Mesmo que não tenha essas 5 áreas. Eu tô começando a empresa agora, não tem pessoas trabalhando nessas 5 áreas, eu me divido entre essas tarefas. Tem que ter os indicadores. A área existe. Não tem existe, mas ela não existe estruturada, assim, com pessoas, equipe, às vezes um gerente, um diretor ali no dia a dia. Exato. Mas a tarefa, a atividade dedicada a atender questões de RH, questões de financeiro, existe, né? Você tem uma empresa, você precisa fazer marketing, você precisa atrair leads e possíveis interessados para o seu negócio. Você precisa vender, então você tem área comercial. Dependendo se você tem pessoas específicas para isso ou é você mesmo dono que faz. Mas você tem. Você precisa produzir e entregar. Então, a produção você também tem. Você precisa gerenciar o dinheiro. Então, você também tem financeiro, certo? Você precisa pagar e receber. E você também tem necessidade de gerenciar pessoas, de contratar, de demitir, de promover, de liderar. Então, você também tem a área de recursos humanos. Seja você que execute isso ou um terceiro, né? Perfeito. Então,
as máquinas, por que eu falo que são máquinas? Porque é como se fosse uma esteira de produção mesmo, a empresa. E quando uma dessas máquinas quebra, ela impacta todas as outras. Então, por exemplo, se eu não tenho uma boa máquina de marketing, possivelmente eu vou ter poucos leads, poucos interessados no meu produto ou serviço para fazer a venda. Então, eu não vou conseguir vender. Não conseguir vender, não vou ter nem o que produzir. Né? Eu vou ter pouca produção. Vai impactar. Não tendo pouca produção, eu não recebo. Não tem caixa, não tem faturamento. Não tendo faturamento, posso ter que demitir pessoas. Então, eu posso ter problemas com pessoas, posso não conseguir nem pagar a folha. Então, olha, uma máquina dando problema, o que pode vir com as outras, né? E aí, quando a gente é mais... né, nós somos consultores, eu sou consultor. Então, a nossa visão, quando vai olhar uma empresa, é fazer um diagnóstico dessas 5 máquinas. É como se a gente estivesse indo lá fazendo o exame em cada máquina. Faça isso você. Você tem possibilidade, se você tem uma pequena empresa ou vai começar, já pensa nisso, já cria os indicadores, né? Então pense que os indicadores, eles são números que refletem como a sua máquina está performando. Perfeito. Né? Se ela está funcionando a pleno vapor, ela está eficiente, é uma máquina eficiente, é uma máquina que tá ali capenga, tá obsoleta. Precisa de melhoria. O indicador vai te dizer isso, né? Quando você não tem indicadores, você tem maior desperdício de recursos, porque as pessoas, quando não tem controle, as pessoas desperdiçam, voluntariamente ou involuntariamente. Por que eu falo que involuntariamente é natural? Você não sabe onde você tá, como você tá usando aquela máquina, vai desperdiçando recursos como dinheiro, tempo, né? Ativos físicos, insumos. Você vai desperdiçando isso. E às vezes até voluntariamente por parte de algum colaborador que percebe que você não tem controle e age de má fé, né? Acontece, infelizmente. Então, desperdício de recursos. Um outro problema quando você não tem indicadores é que você não consegue se distanciar da empresa. Como é que você vai controlar aquilo que você não está vendo? Se você não tem indicador, você não consegue saber se a máquina está performando ou não. Então, você tem que estar sempre de olho na máquina. Eu tenho que estar sempre aqui na minha linha de produção olhando máquina a máquina. Porque se quebra, eu não sei. Se ela tá performando mal, também não vou saber. Se eu estiver longe. Se eu virar as costas, já não sei como é que estão as máquinas. Acho que vale um alerta aí, que você tá de olho no que tá acontecendo na tua empresa, não significa que você precisa ficar ali microgerenciando, né, o tempo todo, sabendo o que todo mundo tá fazendo a cada minuto, a cada segundo, né? É você olhar, como você falou, indicadores-chave, indicadores estratégicos. Então, ter processos e uma rotina para olhar e para acompanhar, monitorar isso, para entender o que está acontecendo, né? Uma das soluções, né, de fato, para você resolver quem ainda não acompanha os números ou passar a acompanhar os números quando você criar a sua empresa, é exatamente estabelecer o quadro-chave de indicadores da sua empresa. Sim. Né? Ou quadro de indicadores-chave, vamos dizer assim, né? Os famosos KPIs, né? Então, nesse quadro, você vai pensar em todas as áreas da sua empresa, essas 5 máquinas que eu falei, por exemplo, e você vai definir quais são os indicadores-chave. Aqueles indicadores que, se você olhá-los, você vai saber se a máquina está performando bem ou não está performando bem. O segundo ponto que você vai ter que implementar no seu negócio, que vai te ajudar a acompanhar melhor os números, é estabelecer metas. E não são metas qualquer, são metas SMART. São metas SMART, são metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com tempo para acontecer. Então, você vai criar metas para cada área da sua empresa. Cada uma das 5 máquinas, Cada uma das 5 máquinas. Você já vai ter o teu objetivo da empresa anual. Seria algo como assim, eu já sei quais números eu preciso olhar, os indicadores-chave, e aí as metas eu coloco o ideal para atingir em cada indicador. Um desse indicador. Isso aqui é o ideal para eu entender que a minha empresa está evoluindo, está crescendo a cada dia, que a gente está chegando num novo patamar. Exato. Isso, né? Então, vamos colocar aqui, né? Faturamento e lucro, por exemplo, que são os 2 indicadores mais comuns observados pelo empresário. Que são indicadores: faturamento do comercial, né? Porque é o comercial que traz faturamento para a empresa. E se a gente está falando receita pelo financeiro, e lucro, que é o indicador financeiro. Então, eu estou olhando da máquina financeira aqui, eu estou olhando essas duas coisas. Então, eu posso olhar receita e lucro. O lucro bruto, líquido, independente disso, né? São os 2 indicadores mais comuns observados aqui pelo empresário. Eu posso estabelecer meta. Então, qual é a meta de faturamento que eu quero ao longo do ano? Atingindo essa meta de faturamento, o meu objetivo da empresa tem mais chance de ser alcançado. Tá mais próximo.
E o lucro é a mesma coisa, né? Qual é o meu entendimento do que eu preciso fazer, quais os números que eu preciso atingir em relação a lucro para conseguir também chegar no final do ano com o objetivo alcançado. Então, metas SMART são isso, são metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes com tempo para acontecer, né? Tem que ter tempo. Então, até primeiro semestre eu tenho tal meta para atingir, segundo semestre eu tenho tal meta, no ano eu tenho tanto, então... E não atingiu não significa que precisa abandonar tudo para trás, não atingiu vou olhar para dentro de casa, entender o que aconteceu, que impediu de ter atingido e ajustar para tentar chegar lá. Às vezes o ajuste tem que ser na meta mesmo, às vezes o ajuste é algum projeto, algum processo, né? É por isso que a gente falou que o empresário e não o empresidiário, ele vai precisar dedicar 40% dele para gestão. Perfeito. Porque é na gestão que ele vai fazer esse acompanhamento. Então, é a rotina que ele vai definir ao longo da semana, ao longo dos meses, para sentar, olhar esses indicadores, chamar a equipe e discutir como fazer para realinhar e chegar a atingir a meta necessária. Então, ele tem que ter uma rotina estratégica. Tem que ter uma rotina estratégica. E a gente falou sobre isso em outros 2 episódios também recentes, no episódio 38 e 39, como que o empresário pode construir, né, elaborar aí a tua rotina, tanto mensal como anual, com os principais compromissos e atividades que ele precisa travar na agenda dele para que ele consiga manter o foco na estratégia, né? É isso. Então, fazer gestão é isso, né? No final das contas, o plano, você pode ter criado um belo plano, só que no dia a dia você vai perceber que os resultados não estão vindo conforme esperados. Não, tudo bem. Ficou um plano sem execução, né? Ficou só uma ideia ali. Não. Você pode executar o plano e mesmo assim os resultados não virem conforme o planejado. E faz parte. Você não tem ninguém consegue prever com precisão de 100%. Você vai prever e vão ter distorções. Perfeito. Só que aí, a partir do momento que você faz a gestão, faz o acompanhamento, você corrige isso com a tua equipe. Então, você não abandona, você corrige para atingir de fato, né? E aí você também consegue, tendo esse quadro de indicadores e esse controle através das metas, se distanciar, poder ficar fora da empresa se desejar, sem o negócio parar, né? Então, você vai... legal. Então você consegue ter, inclusive, maior qualidade de vida. Você consegue tirar férias, você consegue ter finais de semana com qualidade, sem precisar ficar olhando o celular o tempo inteiro para ver se as coisas estão acontecendo na empresa. Você consegue ter, inclusive, momentos durante a semana, né, ao longo do seu dia a dia, com a tua família, com mais qualidade. Você consegue, inclusive, quando estiver no ambiente profissional, na tua empresa, ter foco e concentração, porque você está concentrado naquilo que precisa. Você não está olhando tudo ao mesmo tempo. Você está olhando de maneira estratégica para os números do seu negócio. Então, quem reclama aí que não tem tempo nunca para fazer, né? Tô sem tempo para fazer algumas coisas na empresa e principalmente focar na estratégia. Eu não consigo ter tempo para tirar férias, para ter tempo de qualidade com a família. Então, você seguindo esses passos é uma forma de, vamos dizer assim, aproveitar o que a vida de empresário, o que o empreendedorismo tem de proporcionar de melhor para você, né? Sim, a tal da liberdade financeira, né? Também. E liberdade de tempo. Exatamente. É isso, né? Aí com inclusive essas informações, né? Elas levam a decisões mais assertivas. Que o grande problema de você não acompanhar os números é tomar as decisões equivocadas para o seu negócio, que normalmente são feitas no puro feeling, né? São feitas talvez por impulso. Você não tem os números para se basear, toma as decisões. Essas decisões podem comprometer a saúde da sua empresa, eventualmente, como a gente comentou, num caso extremo, fechar, infelizmente, de forma mais comum do que a gente desejaria, né? 75% das empresas, das pequenas empresas, fecham nos primeiros 5 anos. Então, te garanto, você empresário de primeira viagem, não se assuste, entenda isso que a gente passou aqui, de fato, como um roteiro, um mapa para ser seguido. Você já sabe o que você precisa evitar de erros e o que você precisa fazer para conseguir evitar esses erros. É quando vocês estiverem conversando com outros amigos de empreendedores, inclusive fica aqui o chamado, compartilhem com eles esses episódios, joga lá no grupo de networking, tenho certeza que alguém vai te agradecer por ter compartilhado essas dicas, e aí vocês não vão mais poder falar aquela frase, se alguém tivesse me contado que empreender é assim, se alguém tivesse me contado que abrir e ter o próprio negócio era desse jeito.
A gente tá aqui falando um pouquinho, óbvio, trouxemos situações aqui um pouco mais extremas, né, que realmente o Will falou, pode assustar um pouco de primeiro momento, mas muitas delas acontecem mesmo e já são fatos concretizados aí que aconteceram em outros negócios. A gente traz aqui para que vocês tenham mesmo atenção e possam atuar com essas dicas que nós demos para melhorar a empresa de vocês e realmente alcançar o negócio exponencial. O ativo mais democrático do mundo é o tempo, né? Então, todos, do mais rico ao mais pobre, têm as mesmas 24 horas. Então, se tem empresários que conseguiram evoluir o seu negócio, você não pode falar que você não tem tempo, porque você tem o mesmo tempo que ele. Talvez você tenha condições nesse momento diferentes das dele, tá? Mas você, executando isso que a gente está falando, trabalhando o teu tempo de forma inteligente, a chance de sucesso não é garantia, não existe garantia, né, em nada. Sim, tem. Né, especialmente falando em empreender. Tem situações imprevisíveis mesmo que não acontece. Existe garantia de nada, mas as chances de sucesso aumentam absurdamente se você estiver preparado para isso. E Will, a gente estava falando de um ponto esses dias mesmo, que a gente estava conversando, que isso tudo que a gente trouxe aqui são questões que estão dentro do locus de controle do empresário. Então, são coisas que o empresário tem poder de ação, tem poder de mudar no dia a dia dele, porque dependem dele, depende da equipe, da empresa, dos recursos que ele consegue, né, gerenciar ali ao longo do tempo. Tem questões que a gente já falou em outros episódios do podcast aqui também. Situações políticas e econômicas, né? De situações internacionais sanitárias, aí. Que acontecem, guerras. né? Pandemia, guerra. Então tem situações assim que, de fato, não tem como você controlar. Não dependem de você. Elas vão estar acontecendo aí ao longo do tempo. Eu posso corrigir? Você tem como controlar, você não tem poder de ação. Não tem poder de ação de mudar. Você não tem poder de mudar isso. Mas aí entra até, inclusive, um outro ponto, né? Mesmo esses eventos que são externos, que você não tem poder de fogo, você não pode agir, se você tiver o controle do que está acontecendo... É gestão de risco, né? Que você gestão fala, de risco, etc. Se você tiver controle, se você estiver gerenciando isso e tendo entendimento do que está acontecendo... Por exemplo, um planejamento estratégico, você faz uma avaliação do ambiente externo da sua empresa. Então, se você estiver olhando isso... Se prepara melhor. Você se prepara melhor, independente do momento ser ruim, eventualmente por uma questão externa da sua empresa, você vai estar mais preparado, eventualmente, do que teu concorrente. Para lidar com esses imprevistos, né? Que invariavelmente vão acontecer, né? Mas a lição é essa, né? Tudo isso que a gente pontuou, de fato, está na mão do empresário. Não estamos falando aqui de nada muito... surreal, muito difícil, muito longe da realidade. São coisas que podem ser implementadas, inclusive para empresários experientes. Perfeito. E Will, chegou uma pergunta lá na caixinha no Instagram, @Will com 2 L's, Brandão, _EXP. Sigam a gente lá para saber as novidades também. Tem muito conteúdo legal. O Will abre caixinha de pergunta toda semana para vocês também mandarem suas dúvidas, questionamentos, às vezes lamentações também mandam bastante, né, Will? Se vocês não mandam, eu mando. Então, a pergunta foi a seguinte: quanto tempo esperar para começar a ter resultado com a empresa? Muito provavelmente foi um empresário de primeira viagem que enviou pra gente. Depende do que ele entende por resultado. Então, por exemplo, depende da estratégia dele. Você tem empresas que resultado para elas é ter um maior número de clientes. Então, vamos dizer assim, o objetivo estratégico dela está baseado no número de clientes. Tá bom. Só que, para de repente você atingir aquele número de clientes, você vai ter que se descapitalizar. Você vai ter que usar teu caixa, todo teu lucro. Então, na verdade, você vai, por um bom tempo, operar no prejuízo. Só que o resultado em número de clientes, ele pode estar acontecendo. Ele já pode estar vindo. Então, ela está alcançando o Ela está alcançando dela. o resultado dela. O resultado é esse, ela está alcançando. No entanto, né, acho que a maior parte dos empresários não podem se dar esse deleite de queimar caixa por muito tempo. Sim. Então, talvez que ele esteja dizendo, quanto tempo esperar para começar a ter lucro, por exemplo? E aí vai depender do seu tipo de negócio. Você tem negócios, né, especialmente, por exemplo, modelos de franquia, que eles passam uma expectativa de retorno. Quando você, a partir de tanto tempo, a partir de 12 meses, a partir de 24 meses, você vai passar a ter retorno, né? Mas retorno vai depender sobre muito investimento. Sobre investimentos. Perfeito. Ou, na verdade, né, utiliza-se o termo retorno, mas de forma incorreta. Na verdade, está falando do ponto de equilíbrio da empresa.
que é o ponto de equilíbrio? É onde as contas, o faturamento se equilibra com as despesas. E tudo que vier acima disso é lucro pro negócio, né? Então, quando você atinge teu ponto de equilíbrio, né? Teu break-even, aí, usando o termo em inglês. E aí a empresa passa a ter lucro, tá? Se ele estiver falando, vai depender do negócio dele, não existe uma regra exata, né? Vai depender também do quanto que ele tem de caixa. Ele tem que olhar no bolso dele, né? Ver quanto tempo a empresa suporta. Se a empresa... E aí ele vai ter que buscar resultado antes disso, para a empresa não ficar sem dinheiro depois de tanto esforço e energia que ele despendeu aí no começo do empreendedorismo. Muito legal. Então aproveitem essas dicas que a gente deu aqui. Nos contem também o que vocês já fizeram, como é que tá, qual que tá sendo o seu maior desafio aí como empresário de primeira viagem no YouTube e também no Spotify. Dá pra deixar comentário também em cada episódio que a gente... É mesmo, novidade aí em primeira mão. Então, por favor, comentem e deixa um like também no vídeo no YouTube e lá no perfil do Spotify, clica nos 3 pontinhos e classifica nosso podcast pra gente continuar fazendo conteúdos bacanas aqui pra vocês, empresários e empresárias que nos acompanham. Boa, Nay. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.